Ora bem, e se o número de velas no bolo de aniversário não contasse, afinal, a história toda? A ciência está a descobrir algo incrível. A verdadeira medida da nossa idade não está no calendário, mas sim, bem lá dentro, nas nossas células. Vamos explorar como é que nós podemos ter mais controle sobre a nossa vitalidade, sobre a nossa energia, independentemente do ano em que nascemos. Ok, vamos lá a isto. A grande questão é esta, não é? Somos definidos pela nossa idade cronológica ou pela nossa idade biológica? Ou seja, o que conta mais, os anos que já vivemos ou a forma como o nosso corpo realmente funciona? A ciência moderna está a inclinar-se cada vez mais para a segunda opção. A idade biológica, essa sim, para ser a que importa de verdade. Mas então, o que é isto da idade biológica exatamente? Bem, o professor Martins de Toda, que é um especialista naquilo a que chama o relógio imunitário, explica isto de uma forma muito simples. É basicamente a velocidade real a que o nosso corpo está a envelhecer. Pensem nisto, é um indicador muito, mas muito mais fiável do nosso estado de saúde e até da nossa longevidade do que a data que está no nosso cartão de cidadão. Muito bem, então vamos lá perceber o que é que determina esta idade interior. Quais são os fatores que estão, no fundo, a carregar no acelerador ou no travão do nosso relógio biológico? Ora, um dos grandes vilões desta história chama-se senescência celular. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Imaginem umas células zombie. É isso mesmo. Elas não estão mortas, mas também já não funcionam como deviam. Em vez disso, ficam ali a passear pelo nosso corpo, a libertar substâncias tóxicas e a chatear e a prejudicar as células saudáveis que estão à volta. E olhem, esta analogia é simplesmente perfeita, é como ter uma roseira. Para que ela continue a dar flores bonitas e a prosperar, temos de ir lá e tirar as flores que já morreram, certo? Com o nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Precisa de um sistema de limpeza, um mecanismo para se livrar destas células que já não funcionam, para que todo o resto se mantenha saudável e vibrante. E é aqui que a coisa se complica. Como o professor Martínez de Toda explica, isto torna-se um círculo vicioso. Reparem, a acumulação destas células zombie vai enfraquecendo o nosso sistema imunitário. E o que é que acontece a seguir? Um sistema imunitário mais fraco tem muito mais dificuldade em limpar estas mesmas células. Estão a ver? É uma bola de neve que só acelera o processo de envelhecimento. Ok, se o problema é este círculo vicioso, então qual é a solução? Onde é que está a saída? A resposta, felizmente, está no sistema mestre do nosso próprio corpo. Exatamente! É o nosso sistema imunitário. Pensem nele como uma equipa de limpeza de elite do nosso corpo. É ele, e apenas ele, que está encarregado de fazer a ronda, identificar e eliminar estas células senescentes, as tais células zombie. E ao fazer isso, o que é que ele consegue? Consegue quebrar aquele ciclo vicioso de que estávamos a falar. Portanto, a conclusão a que chegamos é bastante clara, não é? Ter um sistema imunitário forte a funcionar em pleno é a base de tudo. É o pilar da nossa saúde. Quando ele está bem, tudo o resto melhora. Desde a qualidade do sono até à forma como lidamos com o stress. Tudo é influenciado positivamente. É, sem dúvida, a chave para abrandar o nosso relógio biológico. Ora, perceber esta ligação tão fundamental entre o sistema imunitário e o envelhecimento fez com que os cientistas começassem a procurar, claro, formas de o ajudar, de o apoiar. E foi numa dessas investigações que se chegou a uma descoberta verdadeiramente notável. Esta história tem um início interessante. Começa com David Lisenby, o fundador da 4Life. Ele estava a pesquisar ingredientes naturais, muito inspirado pela sua própria mãe, quando, de repente, encontrou uns artigos científicos e uma patente sobre uma coisa chamada fatores de transferência. Ele teve uma epifania. Percebeu que a própria natureza tinha um mecanismo para partilhar, digamos, sabedoria imunitária, e viu ali um potencial imenso para aplicar isso à saúde humana. Mas, afinal, o que são estes fatores de transferência? Bem, de forma simples, são moléculas minúsculas, autênticas mensageiras. Funcionam quase como um software de inteligência para o nosso sistema imunitário. E fazem três coisas essenciais. Primeiro, educam as células imunitárias para que elas saibam reconhecer as ameaças. Segundo, dão-lhes um boost, reforçam a sua capacidade de resposta. E terceiro, equilibram tudo para que o sistema não reaja de forma exagerada. É um trio de ações fundamental. E como é que se obtêm estas moléculas? O processo é muito rigoroso. Tudo começa com o colostro excedentário de explorações leiteiras de alta qualidade. E um ponto importante, o vitelo recebe sempre o seu primeiro. Só depois é que o excesso é recolhido. De seguida, este colostro é filtrado com o máximo cuidado para extrair e concentrar estas moléculas preciosas. Por fim, o ingrediente é seco e encapsulado. E claro, todo este processo é validado e apoiado por investigação científica. Ok. Com esta tecnologia de base, foi possível então desenvolver soluções específicas para alguns dos grandes desafios de saúde que enfrentamos hoje em dia. Vamos falar de um dos maiores desafios do envelhecimento. Aquela perda de energia, de vitalidade que se começa a sentir. Aquele cansaço que parece que não vai embora. Pois é, não é só impressão.
Existe uma razão biológica, bem real, para isso acontecer ao nível das nossas células. E agora, atenção a este número, porque é impressionante. Existe uma molécula que é chave para a energia das nossas células, chamada alfa-cetogluterato, ou AKG para ser mais fácil. Pois bem, os níveis desta molécula podem cair até 90%, entre os 40 e os 80 anos. 90%. Isto, na prática, é como pôr as nossas células a funcionar em modo de poupança de energia. Então, como é que se responde a este desafio? Com uma fórmula inteligente, muito direcionada, que combina vários ingredientes-chave. Tem, claro, o tal AKG para repor a energia que se perdeu. Tem espermidina, que vem de um extrato exclusivo de cogumelo branco. E ainda cardo mariano, que ajuda a proteger as células do estresse oxidativo. E a potenciar tudo isto, a tecnologia 4-Life Transfer Factor, para dar aquele apoio fundamental ao sistema imunitário. E há um ponto muito importante que o Dr. David Vollmer, o diretor científico, faz questão de salientar. O AKG não é algo que se consiga obter facilmente só com a alimentação. Não dá. A suplementação é, na verdade, a forma mais eficaz de voltar a ter esses níveis onde eles deviam estar. E o objetivo é esse, rejuvenescer a energia das nossas células para nos sentirmos mais próximos da vitalidade que tínhamos aos 20 ou 30 anos. Vamos a outro desafio dos tempos modernos. Um grande. A qualidade do ar que respiramos. Os dados são preocupantes. Na União Europeia, cerca de 90% das pessoas que vivem em cidades respiram ar com níveis de poluição considerados prejudiciais. Isto significa uma pressão enorme, constante, sobre o nosso sistema respiratório. E é precisamente para ajudar nisto que existe uma solução como o TF-Long. Foi pensado especificamente para apoiar as defesas naturais das nossas vias respiratórias. O que é que ele faz? Ajuda o corpo a lidar com os poluentes do ar e a reduzir o tal stress oxidativo que eles causam. O grande objetivo é melhorar a saúde e a função dos pulmões no geral, sempre com aquele apoio essencial do Transfer Factor. Mas, como é óbvio, cuidar da nossa saúde é muito mais do que apenas tomar produtos, por muito bons que sejam. É preciso ter uma visão mais ampla, uma abordagem completa e integrada ao nosso bem-estar. E essa abordagem completa pode ser resumida em 4 pilares muito simples, a que se chama o método 4-Life. Primeiro, repor, ou seja, nutrir o corpo com comida de verdade, alimentos integrais, água. Segundo, rejuvenescer, foco na qualidade do sono e em exercício físico regular. Terceiro, refletir. Aprender a gerir o stress, talvez com meditação ou mindfulness. E por fim o quarto pilar, reforçar. E é aqui que entra o apoio ao sistema imunitário com suplementos bem direcionados. E esta imagem ilustra isso na perfeição. Mostra como todas as peças se encaixam. Não se trata de uma solução mágica, isolada, mas sim de um sistema de apoio completo. Algo que se integra naturalmente no nosso dia-a-dia, quer estejamos em casa ou em viagem. Faz parte de um estilo de vida que é, acima de tudo, saudável e proativo. No fim de contas, a mensagem principal é a de empoderamento. A ideia de que temos, de facto, muito mais controle sobre a forma como envelhecemos do que alguma vez imaginamos. A vitalidade não é uma questão de sorte ou de destino. É o resultado de uma série de pequenas escolhas que fazemos todos os dias. E por isso, a questão que fica no ar é: qual será a próxima escolha?